Vamos falar de eleições? Como todos sabem, 2020 é um ano eleitoral, quando os brasileiros vão ter a oportunidade de votar em prefeitos e vereadores. As regras deste período já estão em vigor desde o primeiro dia do ano. Euclides Oliva tem mais detalhes. No dia 4 de outubro deste ano, em todo o território nacional, ocorrem as eleições para a votação de escolha de candidatos a vereador e também a prefeito e vice aqui no Brasil. Será que ainda dá tempo para se candidatar ou mesmo para regularizar o título eleitoral? Para tirar essas dúvidas, eu converso com o técnico judiciário, servidor aqui no cartório eleitoral em Varginha, Luiz Gustavo Chaves. Pensando primeiro nessa questão de se candidatar, ainda há prazo disponível para se candidatar esse ano? Sim, o prazo final é 4 de abril, que o candidato tem que estar com o registro dele de filiação deferido pelo partido e também ele tem que estar com domicílio eleitoral desde essa data. A partir de então, quando chegar as convenções, o partido o escolhe e ele pode participar das eleições. Bom, e para essa candidatura, existe alguma mudança muito radical? Quanto tempo que ele tem que estar afiliado ao partido? Então, a filiação é 6 meses antes das eleições, com domicílio também de 6 meses. A questão desse ano é só o fato de não haver coligações proporcionais, no caso de vereador. Os partidos vão ter que lançar os candidatos, pode lançar até 150% de candidatos em relação às cadeiras disponíveis na Câmara. Então, se a gente tiver um exemplo aí de 10 vagas na Câmara, ele pode lançar até 15 candidatos. Bom, para quem, por exemplo, é um servidor público, tem contato com as pessoas facilmente, existe ainda o processo de descompatibilização? Como que acontece? O processo ele é normal, ele funciona normalmente. Toda pessoa que tem algum cargo público, ele tem que se afastar do serviço, tem os prazos específicos, dependendo do que a pessoa faz, que vai de 3 meses até 6 meses antes das eleições mesmo. Existe uma idade mínima ou máxima para a candidatura? Sim, os vereadores têm que estar com pelo menos 18 anos de idade, o mesmo caso para prefeito, 21 anos, e deputados, todos têm, na Constituição, trata a questão das idades mínimas para concorrer. E até essa mudança na questão da coligação, a senhora acredita que o processo deva ser até mais justo? Porque alguns partidos, às vezes, levavam vantagem. É verdade. Agora, continua, de uma certa forma, os partidos vão privilegiar os candidatos mais fortes, claro, mas que agora há uma concorrência interna que é de acordo com a ideologia política daquele partido. Não vai mais aquelas agregações de transmitir votos para os outros. Então, agora eu acho que vai ser mais justo, sim. Bom, o cartório aqui de Varginha é responsável, além da cidade de Varginha, por Carmo da Cachoeira, Eloy Mendes. Para essas cidades, já é obrigatório o uso do título digital, digamos assim, ou não há necessidade? Não, isso é uma coisa até importante da gente tratar. Varginha, Eloy Mendes e Carmo da Cachoeira não é obrigatório fazer a biometria por enquanto. Nós já estamos atendendo, o cartório atende de meio-dia às 6 todos os dias. É importante o eleitor fazer o agendamento a partir do telefone 148, 148, liga, agenda, vem com calma, vai ser atendido no horário marcado e não precisa ficar numa fila, nada disso, não precisa vir correndo. Esse ano a votação vai ser mista, que a gente chama. Quem tem biometria vai fazer pela biometria, quem não tem vai votar com o documento de identidade normalmente. Quer dizer, se perdeu o título e ainda quiser regularizar, qual seria o prazo máximo final aí para resolver qualquer pendência? Esse ano o prazo final é 6 de maio. Maio é o prazo que a gente, na verdade, vai fechar o cadastro eleitoral. O cadastro fecha no Brasil inteiro, e exatamente para que o TSE possa preparar todo o processo de eleição, de organização das urnas, tudo preparando para as eleições esse ano em outubro.
A partir de outubro, terminadas as eleições, né, que se tiver caso no segundo turno, normalmente em novembro, a gente reabre o cadastro e continua os atendimentos normalmente. Esse prazo final de maio, na verdade, é para aquelas pessoas que não têm título, pessoas que estão com título cancelado, têm alguma pendência. Quem já está com título regular, esse prazo não é um prazo final para essa pessoa, não. Ok. E se o pessoal tiver dúvida, o próprio site já sana muita dúvida ali, dificuldade. Né? Isso é importante também. O site, mesmo o telefone 148, Disque Eleitor, ele traz essas informações, tem ali o atendente, ele informa, orienta. O site do TRE ou do TSE traz todas as informações necessárias, indica quais são as cidades que são obrigatórias. Aqui no sul de Minas nós temos, acho que, 8 cidades obrigatórias, então é importante olhar se a sua cidade não é uma cidade obrigatória, porque se for, tem que resolver a situação no cartório. Ok, obrigado pela entrevista. Fica a dica então, Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. Reforçando, a votação para vereadores e prefeito acontece no dia 4 de outubro e o prazo para a diplomação dos eleitos será 18 de dezembro, sendo a posse em 1º de janeiro.